Quando começar a resolver as provas anteriores? Vou prestar vestibular no meio do ano, em julho, da UEM. Queria saber se tudo bem se eu trocar o simulado do Enem de final de semana para fazer as provas anteriores da UEM. Queria saber o que você acha, qual é a melhor opção. Então ela está perguntando se ela pode trocar esses simulados para resolver as provas anteriores da UEM. O que você precisa entender quando você vai se preparar para um vestibular específico é que todo e qualquer vestibular tem 5 grandes pilares: conteúdos mais abordados, pesos de cada disciplina, estrutura da prova, gerenciamento de tempo e obras literárias. Muito mais importante que resolver as provas anteriores desse vestibular que você está querendo é conhecer profundamente quais são os conteúdos mais abordados. É o que a gente chama de recorrência. E conhecer os conteúdos mais abordados envolve fazer o mapeamento da prova. O que você precisa fazer já no começo do seu ciclo de estudos? Se for no começo do ano, já no começo do ano. Se for no meio do ano, já no meio do ano. Precisa pegar mais ou menos de 5 a 10 provas anteriores desse vestibular e fazer um mapeamento. O que é isso? Vai lá, Gilberto, de biologia, o que caiu especificamente em 2018, em 2017, em 2016, em 2015? Pega aí de 5 a 10 anos anteriores. Depois em química, o que caiu especificamente nesses últimos 10 anos? Depois em 2016, para a história, para a geografia, você vai pegar todos os anos de cada matéria. Só que eu não quero que você escreva assim: caiu em 2018 fisiologia, genética. Não. Eu quero que você faça um mapeamento sendo bem específico nos conteúdos. Se você vai analisar a prova de biologia da UEM, de 2018, eu não quero saber se caiu fisiologia, eu quero saber qual parte da fisiologia. Foi qual parte de sistema digestório? Foi estômago em sistema digestório? Foi intestino em sistema digestório? Se é genética, fala especificamente qual parte. Foi o que? Biotecnologia, primeira lei de Mendel. E o que ele cobrou de biotecnologia? Você tem que ser bem específico na hora de fazer o mapeamento. Depois que você tem aqui na sua cara, prova de matemática 2018, 17, 16, 15, 14, 13, 12, você começa a anotar o que mais caiu. Por exemplo, se probabilidade caiu todos os anos, é uma matéria de matemática de grande recorrência. Se estatística caiu 5 dos 10 anos, é uma matéria de média recorrência. Se geometria espacial caiu 2 anos, é uma matéria de baixa recorrência. Então a primeira coisa que você faz para esse vestibular é fazer o mapeamento das provas anteriores para identificar a recorrência. Depois que você sabe as recorrências, você vai aplicar sequências de estudo certas de acordo com a recorrência. Então a primeira coisa, antes de resolver as provas anteriores, é fazer o mapeamento, é identificar os conteúdos mais abordados. Porque sabendo quais são os conteúdos mais abordados, você vai nortear seus estudos durante todo o ano. Exemplo, se eu estou lá no início de fevereiro e eu fiz um mapeamento das últimas 10 provas da UEM, daí eu vi que em história, a matéria que mais é abordada é, por exemplo, iluminismo. Show de bola. Aí chega mais ou menos março, o professor de história entra em sala e fala: olá pessoal, tudo bem? Vou dar iluminismo hoje. Nossa, quando você lembra do seu mapeamento, que a matéria de história, iluminismo, é a mais abordada, se o professor fala que vai dar iluminismo, naquele momento você triplica a sua atenção na aula. Você começa até a anotar o cuspe do professor durante a aula, você anota tudo, porque você sabe que é uma matéria muito importante. Inclusive, à tarde você vai estudar tudo e fazer todos os detalhes de exercícios dessa matéria. Então a primeira coisa que você precisa antes de resolver provas anteriores é conhecer profundamente a prova, quais são os conteúdos mais abordados. Daí, quando que você de fato começa a resolver as provas? Você pode começar mais ou menos uns 2 meses antes da data do vestibular. Pode ser até um mês. Você pega todo final de semana para resolver as provas, mas não para conhecer os conteúdos que a prova cobra. É mais para treinar o gerenciamento de tempo da prova. Porque conhecer os conteúdos, você precisa começar a conhecer desde o começo do ano. Desde o começo do ano você precisa entender o que? A recorrência da prova. Então vai lá, quando começar a resolver as provas anteriores? Mais ou menos 1 mês ou 2 meses antes da data da prova. Agora, quando conhecer os conteúdos mais abordados? No início do ano. No início do seu ciclo de estudos, você já vai se tornar um especialista dessa prova. Tudo bem? Então tá aí, respondendo a sua pergunta, quando começar a resolver provas anteriores?